Eu saúdo a noiva de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Verso de número 17. Lucas capítulo 1, verso 17. Enquanto vocês encontram aí, eu sou grato a Deus por estar nesse ministério Brasil para Cristo há algum tempo, juntamente com o pastor Flávio, né? E eu estava lembrando que pela década de 90 se iniciou esse propósito chamado 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. Então, desde a década de 90 até agora, este propósito se mantém de pé. Amém? Tenha certeza, irmãos, esse é um propósito que veio do coração de Deus, viu? E eu tenho plena certeza e convicção de que Deus gosta de trabalhar com esse número 12. Eu acho que Ele gosta. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Jesus, com 12 anos de idade, pregou a sua primeira pregação dentro do templo e ensinava para doutores. Saindo do templo, Jesus escolhe 12 apóstolos. Escolhendo 12 apóstolos, Jesus lhes dá autoridade para se assentar sobre 12 tronos. E se assentando sobre os 12 tronos, julgar as 12 nações. E não sendo muito, o livro de Apocalipse diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas. E sobre as 12 portas, o nome dos 12 apóstolos. E a mesma cidade, a Bíblia diz que tem 12 fundamentos. E eu acho que Deus gosta de trabalhar com esse número. E talvez seja esse o propósito de não ser nem 13, nem 11, mas 12 dias de clamor. Amém? A Bíblia diz que um dia Jesus estava caminhando e estava indo para a casa de Jairo ressuscitar sua filha que já estava morta. E a Bíblia diz, e fez questão de dizer, que a menina não tinha 11 nem 13, mas tinha 12 anos de idade. E enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, para curar, para ressuscitar uma criança de 12 anos, a Bíblia diz que apareceu uma mulher que tinha um fluxo de sangue que incomodava há 12 anos. Talvez não seja por acaso, mas o número 12 na Bíblia Sagrada, ele fala de governo, tá bom? Então o número 12 representa o governo de Deus aqui na terra. Amém? Talvez seja por isso que os 12 dias aqui, Deus irá fazer coisas grandes como já tem feito desde o início. Tem sido assim em todas as outras. Amém? Quem pode se colocar de pé? Em nome de Jesus, só por um instante. Eu fiquei assentado no período de louvor, não foi por nada, é porque eu ia ficar de pé agora mesmo, o tempo todinho. Vocês vão se assentar, tá bom? Amém? Lucas capítulo 1, verso de número 17. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim a palavra: e irá diante dele, no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais do coração dos pais aos filhos. Só até aqui. Irmão Marcos, por favor, põe para mim Malaquias capítulo 4, verso 6. Se vocês não quiserem abrir a Bíblia, acompanhe aqui, tá bom? Eu aprendi com o pastor, Marquinho, põe aqui. Malaquias capítulo de número 4, verso de número 6. Está vendo como a gente aprende, pastor? Isso é bom, não é? Malaquias capítulo 4, verso 6. Nós lemos o 5 e o 6, já está aqui? Está aqui? Amém. Põe o 5, Marquinhos. Aí a gente já pula para o 6 também. Diz assim a palavra: eis que eu vos enviarei o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do, verso 6, e ele converterá o coração dos pais aos,
E Ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos para que eu não venha e fira a terra com... Tome seu assento. Não feche a Bíblia. E se você quiser, não precisa fechar a boca também não. Pode dar glória a Jesus, porque ainda é de graça adorar Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que tema desafiador, hein? Que tema desafiador para falar hoje, né? Não é, pastor? Desafiador. Não é? Por quê, pastor? Porque para um pai falar sobre filhos é desafiador. Para ensinar a igreja como pastor é desafiador. Por quê, pastor? Porque você poderia me perguntar assim, dizer assim: pastor, seus filhos são perfeitos? Eu iria te dizer que não. E eu tenho certeza, e se tiver aqui pais que tenham filhos perfeitos, eu quero assentar para ouvir e aprender. Amém? Porque aqui na terra não existe perfeição. Então por isso é desafiador. O texto que nós lemos, irmãos, agora, o de Lucas capítulo 1, verso de número 17, na verdade é o cumprimento de Malaquias capítulo 4 e o verso de número 6. Porque já se passaram mais de 400 anos, porque o profeta Malaquias, quando profetizou e escreveu, foi 400 anos antes de Lucas escrever o capítulo 1 e o verso 17. Então o tema que foi escolhido, que é o de Lucas capítulo 1 verso 17, que diz assim: irá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Se passaram 400 anos, e a profecia agora se cumpre, de Malaquias capítulo 4, verso de número 6. E qual é o motivo de que Deus quer um coração de um pai convertido ao filho? E a resposta é muito simples. Porque Deus não quer ferir a terra com maldição. É simplesmente isso. Esse é o motivo de que Deus quer que o coração de um pai esteja convertido aos filhos. Para que Deus não fira a terra com maldição. Oséias capítulo 4, verso de número 6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí Deus diz assim: e porque vocês têm rejeitado o meu conhecimento, Deus diz assim: eu também vos rejeitarei como meu sacerdote. Só que o que chama a atenção é o que ele diz mais à frente. E ele diz assim: e eu também me esquecerei dos vossos filhos. Quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, Deus, irmãos, diz na sua palavra, depois vocês conferem, Oséias capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz que Deus vai se esquecer dos nossos filhos. Pastor, e por que é que os filhos serão esquecidos por Deus? Se nós pais não trouxermos conhecimento de Deus para os nossos filhos, Deus está avisando: eu vou esquecer deles. Deus está dizendo: eu não vou me lembrar da vossa geração. Deus está falando: eu vou esquecer dos vossos filhos. Isso é muito sério, irmão, muito sério. É por isso que eu disse a você que é um tema extremamente desafiador. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu tenho. Amém? Amém? E o tema é: pais que ouvem a voz
de quem? De Deus. Clamando pela voz de Deus no coração dos pais. Eu quero que vocês me ajudem a pregar, para mim andar rápido e terminar. Diga assim comigo: pais, mais forte, diga: pais que ouvem a voz de Deus, têm filhos educados com vara. Eu não sei se eu arrumei confusão para mim agora ou foi para o pastor depois. E talvez as crianças que estão aqui vão me odiar de agora para frente. Mas no futuro, lá quando elas estiverem grandes, elas vão olhar, e se eu ainda estiver aqui, elas vão dizer: pastor, obrigado pelaquela palavra que o Senhor deu naquela noite, porque o meu pai me ouviu ela e me educou com vara. Eu vou pregar o que Jesus mandar, tá bom? Só a palavra. O pastor já disse aqui, irmãos, o pastor Flávio disse que nós estamos vivendo num tempo de papéis invertidos, sim ou não? Estamos vivendo esse tempo de papéis invertidos, em que quem era para mandar não manda mais. Eu vou tentar com toda delicadeza do Espírito Santo de Deus trazer essa palavra para o nosso coração. Pais que ouvem a voz de quem? De Deus. Têm seus filhos educados com? Pastor, é o Senhor que está dizendo isso? Talvez, e está sendo filmado, né? Talvez porque a mídia hoje está ensinando que nem pode. E tem gente que às vezes fecha a cara. Mas diga comigo, a palavra de Deus não muda. Ela permanece. Isaías 40, verso 8, a Bíblia diz assim: seca a erva, cai flor, mas a palavra de Deus permanece de eternidade a eternidade. Então, para não dizer que sou eu, nós vamos para a palavra. Irmão Marcos, Provérbios, põe para nós, tá bom? Esses dias eu ando com a cabeça, só misericórdia, não consigo mais gravar, e aí tem que vir para cá. Abra aí, Marquinhos. Capítulo 13, verso 24. Tá bom? Vamos lá. O que não faz uso da, odeia seu, mas o que o ama desde cedo. Sou eu que estou dizendo? É a palavra. E no final nós vamos entender, irmãos, que corrigir não é espancar. Marquinhos, põe para mim Provérbios capítulo 22, verso 15. Pode ir passando depois que eu terminar de ler, tá bom? Provérbios capítulo 22, verso 15. A astúcia está ligada ao coração mas da correção afugentará dela. Provérbios capítulo 22, verso 16. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Irmão Marquinhos, aquele outro, tá bom? Provérbios 23, 13. 23, 13, depois o 15. Não retires a disciplina pois se a fustigares com a, nem por isso ela, verso 14, irmãos, vamos lá, tu a fustigará, quem? A criança, com a, e aí sabe o que tu vai fazer? A Bíblia diz que tu vai livrar a alma dela vai livrar a alma da onde? Quer livrar a tua alma, a alma do teu filho do inferno? Ouça a voz de Deus e corrige. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Provérbios capítulo 29, Marcos 29, e o mesmo verso 15. Provérbios capítulo 29, verso 15. Mais alto, irmãos, para a gente aprender, principalmente os filhos. E a repreensão vão dar o quê?
sabedoria. Mas a criança que é entregue a si mesmo vai envergonhar a sua. Não sou eu, é a palavra. A minha esposa fica sempre brava comigo, e eu disse isso ontem. Cadê ela? Me dá um sinal, minha esposa. Às vezes a gente perde a esposa dentro da igreja. Está lá. A minha esposa sempre briga comigo e diz assim, ó, você para de tanta conversa fiada. Porque eu sempre digo assim para ela, ó, e eu falo nos altares, eu não sei pregar, irmãos. E como eu não sei pregar, eu prego só a Bíblia. Ó, ela já botou a mão na cabeça, coçou e ficou brava. Em casa eu vou ouvir. Mas o que pregar, irmãos, se nós vivemos ela, a palavra? Vamos lá? A vara e a repreensão vão dar sabedoria para quem? Mas quando ela está entregue a si mesmo, o que ela faz? Envergonha a sua mãe. Eu disse a vocês, irmãos, que eu não tenho filhos perfeitos, mas eu procurei de todas as formas educar eles na palavra. Pastor, estão andando retinho? Talvez não, porque o trabalho de um pai e de uma mãe é de ensinar, não é obrigar, é ensinar. E a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo de número 22, verso 6, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Eu passei muito tempo, irmãos, quando eu li esse texto, e na minha época de conversão, novo convertido, eu li esse texto e disse assim, olha que bênção, a gente ensina os filhos e eles não vão desviar da igreja. E aí eu comecei a ver filhos de pastores desviados, irmãos desviados, e eu disse, Jesus, que negócio é esse? E aí Jesus disse para mim, leia de novo. Aí eu fui ler, Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve, ensina a criança o caminho em que deve, pois até quando envelhecer, nunca se desviará dele. Aí Jesus disse, entendeu? Eu disse, não. Aí ele disse, leia João capítulo 14, verso 6. Aí eu fui ler, aí Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, ó, ensina ele, porque ainda que ele se desvie da igreja, do meu caminho, ele vai se lembrar para a eternidade, porque Jesus, irmão, a gente pode até, irmãos, os nossos filhos saírem, se perderem um tempo, mas de uma coisa tenha certeza, aonde eles andarem, eles vão dizer, meu pai ensinou que isso é errado, meu pai ensinou que eu não posso fazer isso, meu pai ensinou que Jesus é o caminho, e eles não vão sair dele. Seus filhos podem até fazendo errado, pode até estar fazendo errado, mas fazem conscientes. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que Deus está dizendo, pais convertidos aos filhos, ouvem a minha voz. Uma das maiores missões, irmãos, que Deus nos deu na terra, é a paternidade. E como é, pastor, que os pais podem se converter aos filhos? Diga comigo, os pais convertidos aos filhos dão mais valor aos filhos do que o sucesso profissional e do que os bens materiais. Porque não adianta conquistar tudo isso, não adianta conquistar sucesso, bens materiais, e não valorizar os filhos, de não ter tempo para eles. Segundo, pais convertidos aos filhos ensinam os filhos no caminho em que deve andar. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz assim, e ensinará teus filhos, e delas, de quem? Da palavra, falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando, mas ensine teus filhos. E corrigir. E criança se corrige quando é
É por isso que a Bíblia diz, a Bíblia não diz em Provérbios 22:6, ensina o adolescente no caminho que deve andar. É assim? É assim. Ensina a criança quando está idosa no caminho que deve andar. É assim? Ensina a criança. Criança. E criança é corrigido com vara quando é pequena. Não adianta depois de adolescente tentar. Aí sabe o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 6. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não corrigiu quando era novo. Eu disse para vocês que eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. E é desafiador, não é? Não é? Desafiador. E ensinar não é obrigar. Ensina a criança enquanto é criança. Quando meus filhos eram crianças, eu ensinava com vara. Eu vou contar um testemunho rápido, para a gente ganhar tempo. Eu vou devolver até antes que o pastor pediu. O meu filho do meio, e isso aqui não é vergonhoso para ele, porque ele aprendeu. Meu filho do meio, quando era pequeno, estudava no Mozart Feliciano, pastor. E aí o meu telefone tocou, eu estava trabalhando na Secretaria de Infraestrutura. Meu telefone tocou, a diretora de lá me ligou e disse: pai, o Fábio está dando trabalho aqui. As notas estão ruins. Ele está mexendo com as meninas que não é da idade dele, é maior, ele só quer as que são maiores para conversar. As notas estão horríveis, ele está respondendo às professoras, mal educado. Pequeno, Fabinho. Eu cheguei no meu secretário e disse: o senhor pode me dar licença alguns minutos? Ele disse: pode. Aí eu fui no colégio, entrei na sala do Fábio, parei na porta e pedi à professora: eu posso levar ele para casa? Ela disse: pode. Eu coloquei ele dentro do carro, e lá da escola eu desci lá para o Santa Cruz, porque na época nós pastoreávamos a Brasil para Cristo lá no Florais Lélia. E aí uma irmã tinha me dito que lá tinha um quintal do lado da casa dela que tinha fedegoso, pastor. Quem conhece fedegoso aqui? Quem conhece? A irmã disse: pastor, lá no quintal de casa do lado tem fedegoso. E aí eu peguei o Fábio, botei dentro do carro, não falei nada para ele, ele entrou no banco de trás, desci direto para lá, do terreno de ouro. Chegando lá, desci do carro, disse: irmã, cadê? Ela disse: é ali, pastor. Eu fui lá e cortei, e levei ele para casa. Chegou em casa, eu disse: Binho, sobe lá para o quarto para a gente conversar. Ele já sabia de tudo. Eu disse: me espera de joelho na cama. E ele subiu. Sabe o que aconteceu? Depois daquele dia, irmão, era só elogio na escola. A diretora disse: o que o Senhor fez? Que milagre operou? Eu disse: o milagre vem da palavra de Deus. É só corrigir com vara no tempo certo e vai dar tudo certo. Tudo certo. Ainda hoje eu me lembro, irmãos, da vara de correção da minha mãe. Irmãos, quando pegava nas minhas pernas, saía faísca de fogo. A conversa não está muito boa para as crianças, mas para os pais vai ser uma bênção. Sabe por quê, irmão? Porque vai livrar teu filho do inferno. Porque nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que é exatamente isto que o nosso inimigo quer. Ele não quer mais, irmão. Ele não está preocupado comigo, já estou velho, irmão. O inimigo não está preocupado mais comigo, irmão. Meu tempo está se findando. Mas o inimigo das nossas almas está de olho nos nossos filhos. Sabe por quê? Porque ele sabe que a geração que Deus vai se esquecer, se nós não nos levantarmos agora, os nossos filhos serão esquecidos por Deus daqui um pouco. Eu disse que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Você pode até não me ouvir, pode até não fazer o que eu estou ensinando através da palavra, mas de uma coisa eu tenho certeza: de Deus não serei cobrado no grande dia. Não vou, não quero. Tem muitos aqui que sabem que nem para estar aqui eu era para estar. Eu conto isso aqui. E só conto quando Jesus manda. Não era para mim estar aqui mais. Vocês estão ouvindo aqui um milagre de Jesus falando.
Eu fui para a Roda Velha há mais de 3 anos atrás. E quando eu cheguei lá, o templo da igreja estava com a fachada tudo escura. E a primeira coisa que subiu ao meu coração é subir lá em cima e colocar as lâmpadas para iluminar a igreja. E eu subi. Minha esposa já havia falado para mim contratar alguém para ir. Eu disse, não, eu vou. E no dia que eu fui escondido dela. Nos obedeça às irmãs, viu? Quando elas falarem. E eu fui escondido. E subi a mais de 10 metros de altura na igreja. E lá de cima, eu peguei o refletor, meu filho do meio, esse que eu contei a história agora, que é uma benção, sempre me ajuda hoje, irmão. Para onde eu vou, ele é meu braço direito. E ele estava lá embaixo, mandou o refletor e eu puxei pela corda. E eu coloquei a haste do refletor em cima, marquei os furos. Quando eu fui levantar a haste, eu não percebi, eu havia me esquecido que passava uma rede de alta tensão do lado da igreja. E quando eu levantei a haste, a descarga elétrica passou pela minha mão esquerda, eu fiquei seguro nela. Na hora eu não sabia, mas depois fiquei sabendo, eu estava recebendo uma descarga de 35.000 volts. Irmão Hélio está ali assustado, porque ele sabe o que é isso. E enquanto eu estava recebendo a descarga elétrica, eu não conseguia gritar, porque eu fiquei paralisado, eu não conseguia mover. Porque o meu desejo era dizer, Fábio, desliga o poste, porque eu achava que o choque estava vindo do telhado da igreja para cima. E eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, mas eu conseguia pensar. Em minutos eu pensei tanta coisa, irmão. Eu pensei assim, vou morrer, porque essa descarga não vai me soltar. Eu não tenho ninguém para vir aqui me ajudar e desligar. O Fábio não consegue me ouvir. Eu não consigo gritar e eu vou morrer. E aí eu pensei assim, e aí daqui uns dias, daqui a pouco, minha esposa recebe a notícia, vai chorar, meus filhos vão chorar. Daqui uns dias vai passar tudo e eu serei esquecido que um dia estive aqui. Passou pela cabeça. E quando eu disse vou morrer, eu ouvi uma voz que vinha do céu tão forte, e me disse assim, tu não vai morrer, porque eu ainda tenho obra contigo na terra, e tenho muitas pessoas que ainda precisam ouvir a minha voz, por intermédio da sua boca. Irmãos, aplauda, porque é para Jesus. Mais forte, porque é para Ele, só Ele faz. Quando Ele me disse, eu tenho muitas pessoas para ouvir a minha voz, através de você. Sabe o que eu entendi? Que até aquele dia eu fiz e preguei o que eu queria. Mas Jesus me disse, a partir de hoje, só prego o que eu mandar, não tenha medo. Aí por isso que às vezes eu venho aqui pregar uma palavra como essa, que não dá para dar pulo, não dá glória, mas que vai dar no futuro, para cuidar da tua alma. Eu estou vivendo a oportunidade que Ele me deu, eu não posso rejeitá-la, não posso, de jeito nenhum. E é por isso que Deus está trazendo para nós hoje essa palavra. Pais, ouçam a voz de Deus, enquanto é tempo. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo em que a mídia, a internet, a TV tem bombardeado a mente das nossas crianças. Eu estou pregando Bíblia para vocês e o que a gente está vivendo hoje, realidade. O inimigo está investindo alto. Eu estou dizendo que eu vim aqui como voz de Deus para te dizer e denunciar o que o inimigo está querendo fazer com esta geração nova. O inimigo quer de todas as formas tomar das nossas mãos, pais, os nossos filhos. Mas é chegado o tempo em que Deus está nos alertando e dizendo assim, porque vocês não podem rejeitar o meu conhecimento, porque se vocês rejeitarem o meu conhecimento, eu vou rejeitar vocês como sacerdócio e vou me esquecer dos vossos filhos. Coisa terrível, irmão. Imagina comigo Deus esquecendo dos nossos filhos.
Um dia eu fiquei 40 dias em cima da cama, minha esposa me corrige que foi 44, sem poder sair para ver a luz do sol. Porque quando eu vim de Brasília para cá no ano de 2004, Deus me dizia assim: prega a minha palavra. Eu disse: não estou pronto. Aí de novo, passava alguns meses, ele dizia: vai, prega a minha palavra. Eu disse: não dá ainda, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu me preparar mais. E aí ele dizia de novo: vai, prega a minha palavra. Eu disse: já, Senhor. No ano de 2004, eu estava trabalhando na Muralha Pneus. E Deus falou para mim assim: ou tu prega a minha palavra agora, ou eu vou tocar naquele a quem tu mais ama. Ele não precisou falar o nome não, irmão. Na hora veio o nome do meu primogênito, Alexandre. E eu corri para dentro do banheiro, dobrei meu joelho, não sei nem se o banheiro estava limpo. Eu disse: Jesus, eu ouvi agora, eu vou pregar, não toca não. Sabe o que eu fiz? Esqueci da oração. E voltei para casa. Recebi convites para pregar e eu disse: não, manda outro. Eu sei que se eu estou contando isso aqui é porque tem gente que precisa ouvir. E Deus, irmãos, pela sua misericórdia, não tocou no meu primogênito, mas tocou na minha saúde. E eu fiquei 44 dias em cima da cama, sem poder sair do lado de fora, olhar a luz do sol. Pastor Flávio foi me visitar juntamente com o Perdigão naquela época. Me achou em cima da cama, sem poder sair. E lá na cama, um dia, eu disse assim para minha esposa: Deus se esqueceu de mim. A minha esposa brava e disse assim: olha, não fala isso, porque se ele tivesse esquecido, você já estava morto. Se Deus se chegar, irmãos, e esquecer de nós, acabou. Ele não esquece. Mas olha o que ele está dizendo: se vocês não ensinarem seus filhos, se vocês não educarem seus filhos, eu vou esquecer deles. Vou esquecer. 44 dias eu em cima da cama. E não iria passar se eu não dissesse para Deus naquele último dia. Eu disse assim: Deus, me tira da cama e eu vou agora pregar. Sabe o que eu fiz? Naquela noite eu levantei doente e fui para a igreja. E eu estava na igreja e passei o culto todinho de joelhos dobrados, orando, dizendo: Jesus, me perdoa, eu vou pregar a tua palavra, eu vou. Eu senti uma mão que tocou na minha cabeça, era uma irmã. A irmã não sabia de nada. E aí Deus usou a irmã e disse assim: hoje eu arranco a enfermidade da sua vida e vai e prega a minha palavra. Aí estou aqui hoje. E não tenho nada de mim. Tenha certeza, tudo que você está ouvindo aqui vem de Deus para o teu coração. E felizes são os pais que ouvem a voz de Deus no coração, para converter seu coração aos filhos. É tempo, irmãos, de nós começarmos a ter tempo para os nossos filhos. Tempo. Por quê, pastor? Porque tua herança não é carro, tua herança não é apartamento, tua herança não é fazenda, o mesmo dinheiro. A sua herança aqui na terra, neste mundo, são teus filhos. Aonde, pastor? Salmos. Porque os filhos são herança do Senhor, entregues a nós pais. Estou terminando. Invista tempo neles. Muito mais do que presente para o teu filho, dê sua presença. Muito mais do que conforto, dê para eles exemplo. Exemplo. Não tenha vergonha de chegar diante do teu filho, depois de você o corrigi-lo. Porque uma vez eu errei. E eu cheguei no meu filho, abracei ele e disse: me perdoa, filho, eu pequei. Não tenha vergonha. Seja presente. Não dê presentes. Porque muito mais do que presentes, Ele quer a tua presença. A tua presença. A tua presença. Eu concluo. O que Deus tem para nós
te contando uma história de um filho que foi preso. E estando preso, o soldado chega na cela e diz assim: a sua mãe veio lhe visitar. E aquele jovem de dentro da cadeia disse: eu não quero ver ela. O guarda se assustou e disse: por quê? Todo mundo quer uma visita. E ele disse: se ela tivesse me corrigido quando eu era pequeno e roubei a primeira bicicleta, se ela tivesse me corrigido, eu não estaria aqui hoje. Pais, corrijam, não tenham medo, corrija seus filhos, corrija, não deixe os papéis serem invertidos, porque pais que ouvem a voz de Deus têm filhos educados com a vara da disciplina. Quer prova? Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 11. Deus chega para Jeremias e disse assim: Jeremias, vai e pega a minha palavra. E Jeremias diz: Senhor, eu não vou porque sou criança. E Deus diz assim: Jeremias, tu é criança? E Jeremias: sim, não sei falar. E Deus disse: vai, meu filho, prega a minha palavra. E Jeremias disse: não, Senhor, manda outro, eu sou só uma criança. E aí Deus diz assim: então vou te tratar como criança, já que tu é criança. Fecha os olhos, Jeremias. Se quiser colocar, Marcos, para mim, por favor. Jeremias capítulo 1, verso de número 11, verso 19. Deus diz assim: fecha os olhos, Jeremias. E Jeremias fechou os olhos. E aí Deus faz uma pergunta: o que vês, Jeremias? Está aqui? Disse mais o Senhor: uma conspiração. É aqui? É 19, Marcos. Verso 19, capítulo 11, verso 19. E eu era como um cordeiro, como um... capítulo 1, 1:19. O Marquinhos está longe, né? Está vendo? Até os irmãos gravaram. 1:19. Já estou terminando, tá bom, irmãos? Nós precisamos ir para a ceia. E ceia é essencial. Jeremias 1:19. É isso? Está vendo? Como o inimigo não está preocupado comigo mais. Essa geração velha, irmão, está assim, ó, esquece. Mas os jovens precisam ser ensinados para serem cheios do Espírito Santo. É Jeremias capítulo 1, verso 11. Está aí? Tá? Agora Marcos quer que eu venha ler em hebraico, pastor. Hebraico, Marcos. Aí você me põe no estreito. Irmão Sérgio, chegar em casa arruma uma varinha, viu? Ainda veio a mim a palavra de quem? A palavra de quem? Dizendo que és que tu estás vendo, Jeremias. E o que Jeremias disse? Vejo uma de amendoeira. Deus havia acabado de dizer para Jeremias: Jeremias, vai e prega a minha palavra. E Jeremias disse: Senhor, eu sou só uma criança, manda outro. Aí Deus diz assim: Jeremias, já que tu é criança, fecha os olhos. Aí Jeremias fechou. E aí Deus diz assim: o que tu está vendo? Aí ele disse: eu vejo uma vara. Aí Deus no verso de número 12 diz assim: então vai, Jeremias, e prega a minha palavra, porque eu velo por ela para cumpri-la. Não entendi nada, pastor. Deus diz: Jeremias, vai e prega a minha. E Jeremias disse: eu sou uma. E Deus disse: então fecha o olho de criança. Agora olha, e o que tu está vendo? E ele disse que vê. Deus disse: Jeremias,
Na hora que Jeremias fecha os olhos, pastor, e vê a vara de amendoeira, ele diz assim: agora eu vou. Sabe por quê? Porque Jeremias foi criado, irmão, de pequenininho, apanhando com vara de amendoeira. Quando Deus disse: fecha o olho, aí ele fechou e viu a vara de amendoeira, ele diz: ou tu vai, ou eu te corrijo agora, Jeremias. Como é que é, pastor? Ou vai o quê? Hã? Põe de pé. Põe de pé. Eu disse para vocês que eu tinha uma palavra de Deus para o coração de vocês. Ainda me resta 5 minutos. A equipe de louvor pode vir aqui, pastor? Pode? Eu disse que eu tinha uma palavra de Deus para o teu coração. Irmãos, eu confesso a vocês que quando eu recebi esse tema das mãos do pastor para vir pregar, eu quase que eu liguei para ele e disse: pastor, manda outro. Mas eu fiquei com medo de Deus dizer: fecha os olhos. Vocês riem agora, né? Vocês riem agora. Irmãos, tem essa palavra como de Deus, descida do céu para o teu coração. É tempo de nós pais acordarmos. É tempo de nós pais acordarmos, porque ainda há tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Antes que o Senhor fira essa terra com maldição. Dá tempo, pai, dá tempo, mãe. Deus está mandando dizer nessa noite: dá tempo de corrigir ainda, dá tempo de trazer nossos filhos de volta para a palavra, dá tempo de trazer de volta nossos filhos para o evangelho, porque o evangelho não começa aqui na igreja, o evangelho começa na minha e na sua casa. Pode adorar? Pode? Pode? Vamos adorar? Vamos. Senhor Deus e querido Pai, a tua palavra, Senhor Deus, foi ministrada. Deus, o Senhor sabe que eu nem queria, Deus, mas eu temi quando ouvi a tua palavra. E por isso, Senhor Deus, eu te peço que não seja uma voz agressiva, mas que tenha sido o teu Espírito Santo tocando corações de pais e mães nessa noite. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos pode